No coração das florestas densas e montanhas sagradas do norte de Moçambique, ecoa a voz de um povo resiliente, ancestral e quase esquecido, os Lomé. Mais do que um grupo étnico, são a memória viva de batalhas, tradições e lendas que sobreviveram ao tempo, às fronteiras coloniais e ao silêncio da história. Esta é uma jornada de redescoberta, de raízes profundas e de uma herança forjada em resistência e sabedoria. Sejam todos bem-vindos ao canal Coisas da África. Conhecereis a vossa história e a vossa história vos libertará. Os Lomé, ou Alomé, como também são conhecidos, constituem um dos maiores grupos étnicos da região norte de Moçambique, sobretudo nas províncias de Zambésia, Nampula e Niassa. Seus laços linguísticos e culturais os aproximam dos Makua, com quem partilham parte da história e do território. No entanto, os Lomé mantêm uma identidade própria com características distintas, que remontam aos seus movimentos migratórios originários do sul do atual Malawi. De acordo com estudiosos como Bonat, 2006, e Newit, 1995, os Lomé começaram a ocupar o território moçambicano entre os séculos 17 e 18, em vagas sucessivas de migração, fugindo de conflitos, fome e domínio de reinos mais poderosos, como o Império Marave. Esses grupos deslocaram-se para o sul, atravessando o rio e fixando-se nas regiões montanhosas de Gurue, Alto Moloque e partes de Nampula. O termo Lomé foi inicialmente uma designação externa usada por missionários e administradores coloniais para distinguir esses povos dos Makua. Com o tempo, o nome foi adotado por diversas linhagens, especialmente aquelas provenientes do Planalto de Falombe, no Malawi. A língua Lomé, também chamada Elomé, pertence ao tronco linguístico banto e compartilha semelhanças com o Emakua, mas com um vocabulário e estruturas próprias. Sua oralidade é o instrumento principal de transmissão histórica. Contos, provérbios, cantigas e narrativas heróicas são passadas de geração em geração, nas noites juntos à fogueira. Elomé possui palavras ricas em significado simbólico. Por exemplo, Mwana, criança, Kulupiliro, fé ou crença. A semelhança que partilha com os Makua, dentre várias, são as palavras seguintes: Achu, para os Lomé, Atu, para os Makua, significando pessoas ou população. Ochapa, para os Lomé, Otapa, para os Makua, significando alegrar-se ou alegria. A língua é também veículo de ritos e cerimônias, como os melando, ritos de iniciação, que marcam a transição da infância para a idade adulta. Neles, os jovens são instruídos sobre ética, identidade, sexualidade, respeito à natureza e à ancestralidade. A cosmologia Lomé é repleta de entidades espirituais e forças da natureza. Um dos mitos mais conhecidos conta a história de Chitwi, uma mulher que se transformou em montanha após ser traída por seu povo, tornando-se um símbolo de resistência e proteção. Essa montanha, segundo os anciãos, ainda hoje vigia os seus filhos. Os Lomé acreditam em espíritos ancestrais, Mizimo, que vivem nas matas, nas águas e nas montanhas. O respeito à natureza é essencial. A colheita não começa sem um ritual de agradecimento aos espíritos da floresta. Curandeiros e médiuns espirituais, os chamados Anganga, são figuras centrais nas aldeias. São eles que interpretam sonhos, curam doenças e orientam nos momentos difíceis. Durante o período colonial,
Os Lomé mostraram-se resistentes às imposições estrangeiras. Muitos deles participavam de movimentos de resistência armada, principalmente durante o avanço do domínio português entre o final do século XIX e início do XX. Em 1917, por exemplo, algumas comunidades Lomé na Zambésia se revoltaram contra o sistema de imposto do Musoko, que os forçava a pagar tributos em dinheiro, algo incompatível com sua economia agrícola tradicional. Essa revolta foi duramente reprimida, mas ficou gravada como um marco de resistência popular. Além disso, os Lomé estiveram entre os que integraram a luta pela independência de Moçambique, com jovens sendo recrutados pela Frelimo e treinados nas zonas de mato entre Malau e Niassa. Apesar de pouco documentados, esses contributos foram fundamentais para a organização das zonas libertadas. Um capítulo sombrio e muitas vezes ignorado da história dos Lomé envolve a prática de trabalhos forçados durante a colonização portuguesa. Registros orais colhidos nas regiões de Alto Moloco, Ile e Gurue indicam que muitos Lomé foram capturados e levados para as plantações de algodão e sisal nas zonas de Nampula e Zambésia. Embora poucos documentos escritos tragam essa narrativa, estudos como os de Allen Isaacman e entrevistas etnográficas feitas por pesquisadores moçambicanos confirmam que a mão de obra Lomé foi usada extensivamente nas plantações da Companhia da Zambésia e outras empresas coloniais. Famílias inteiras eram arrancadas de suas machambas, lavouras familiares, e levadas a pé por centenas de quilômetros. Os mais velhos ainda contam sobre os tempos em que, por recusar o trabalho forçado, homens eram chicoteados e mulheres separadas de seus filhos. Muitos Lomé fugiram para as matas, tornando-se nômades temporários, praticando uma espécie de resistência silenciosa contra a opressão portuguesa. Essas memórias, embora não tão presentes nos arquivos oficiais, vivem na voz dos anciãos, como testemunhos da dor e da resiliência desse povo. Hoje, os Lomé continuam a desempenhar um papel importante na sociedade moçambicana. Ainda que marginalizados, em muitos discursos nacionais, sua cultura permanece viva através de associações culturais, estudos linguísticos e um renascimento identitário promovido por jovens acadêmicos. Em algumas escolas da Zambésia e Nampula, o Elomé começa a ser reintroduzido como parte do currículo local. Há também movimentos comunitários que lutam pelo reconhecimento das suas terras ancestrais e pela preservação das suas florestas sagradas, ameaçadas pelo desmatamento e exploração comercial. Artistas, músicos e contadores de histórias estão recuperando canções tradicionais e dando novo fôlego à oralidade Lomé. O povo Lomé não é apenas um fragmento etnográfico, é um testemunho vivo da diversidade e riqueza de Moçambique. Sua língua, seus mitos, sua dor e sua resistência compõem uma tapeçaria única que merece ser ouvida, celebrada e preservada. Redescobrir os Lomé é também redescobrir parte de nós, da África que resiste, que conta sua história com voz própria, mesmo que abafada por séculos de silêncio. Se esta história tocou você, se aprendeu algo novo hoje, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Juntos, vamos trazer à luz as vozes esquecidas da nossa África. Eu sou Peter Macaue, do canal Coisas da África. São coisas da África, meu amigo. Abraços.